Aham. Galera, nossa série de mensagens, nós estamos conversando sobre evidências. Exatamente, a ideia é a gente pensar em evidências que fazem de nós cristãos autênticos. Quais são marcas, quais são evidências que fazem de nós verdadeiros cristãos. E para isso nós estamos caminhando no fruto do Espírito. Nós iniciamos a nossa série de mensagens na semana retrasada, onde a gente fez uma introdução, entendendo mais ou menos que, de fato, o fruto do Espírito como um todo, ele é a marca clara de que nós de fato pertencemos a Cristo Jesus. Vimos que o fruto do Espírito, ele não é uma prateleira que está à disposição, aonde eu chego lá e falo assim, acho que hoje eu estou precisando ser mais amoroso, e eu pego um pouquinho de amor. Eu acho que hoje eu estou precisando viver um pouquinho mais em alegria, eu pego um pouquinho de alegria. Não, o fruto do Espírito, ele necessariamente é um combo, ele é o fruto, não são os frutos, ele é o fruto, e todo aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, tem o fruto. Entendemos na semana retrasada que aquela frase, né? Mas é que eu não consigo me controlar. A gente não pode mais usar quando a gente fala sobre sermos cristãos. Porque se o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu tenho duas alternativas. Ou eu consigo me controlar, ou o Espírito Santo não está dentro de mim. Porque se o Espírito Santo está dentro de mim e eu não consigo me controlar, significa que esse Espírito Santo ele não é poderoso o suficiente para fazer o que ele precisa fazer. Então, para eu não diminuir o poder do Espírito, eu preciso assumir, se eu não me controlo, é porque talvez o Espírito não esteja dentro de mim. Porque se ele está, eu consigo me controlar. Talvez eu esteja decidindo, escolhendo não me controlar, e não que eu não consigo de fato. Entendendo então essa ideia central sobre as evidências que nós damos através do Espírito Santo, de que de fato pertencemos a Jesus, na semana passada no nosso pequeno grupo, né, nós conversamos um pouquinho sobre amor. Sei que nem todos os pequenos grupos aconteceram por conta de agenda de uma galera, mas a gente mandou lá, em cada pequeno grupo a gente mandou o arquivozinho para você ler. Então se você não fez isso ainda, leia lá o que a gente conversou sobre amor no pequeno grupo. Então hoje é a nossa terceira mensagem da nossa série, e nós caminharemos assim até o nosso acampamento, que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele, tá bom? Mas hoje então nós vamos conversar sobre alegria, a segunda parte do fruto do Espírito, e vamos entender algumas coisas sobre alegria. Galera, qual é o versículo mais famoso sobre alegria que a gente conhece na Bíblia? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que é mais engraçado? Que o versículo, a alegria do Senhor é a nossa força, não tem nada a ver com alegria. Não tem nada a ver com alegria. Olha esse verso. A alegria do Senhor é a nossa força. O que esse texto tem a ver? Tem a ver sobre sermos fortes. Não tem nada a ver sobre alegria. Embora tenha alegria no versículo, sobre alegria esse versículo não tem nada. Porque no contexto está dizendo sobre coisas que alegram a Jesus, que alegram a Deus, no nosso proceder, no nosso caminhar, no nosso executar. Então a alegria do Senhor, na maneira como eu vivo, é de fato a minha força, o meu combustível para desenvolver a minha vida. Sobre a minha alegria, como eu ser alegre, ou por que eu sou alegre, ou se de fato devo ou não devo ser alegre, esse texto não tem nada a ver. E a gente fica, falando sobre alegria e usando sempre esse texto. Fato é que isso mostra para nós que a gente tem talvez um entendimento ruim do que significa viver em alegria. Porque como, se o Daniel não tivesse estragado o refrão, como diz essa música do Rio Grande do Solimões,
que a gente estava ouvindo agora sobre alegria? Veja que na canção, e eu vou tentar encontrar, então se você ainda não está conseguindo se acostumar, você se acostume logo, porque em todos os nossos cultos dessa série vai começar com um sertanejo, que tem a ver com, Evidências. Qual é a música mais famosa do Brasil? Evidências. Você viu a capa da nossa? É um cavalo. Entendeu? Isso. Então é para lembrar de Evidências da música do... Foi Evidências. Começamos com Evidências, começamos com a melhor de todas, começamos com Evidências, o culto da semana retrasada. Então, o próximo culto nosso, fica tranquilo, vai começar com sertanejo, tá bom? Sobre o tema, quero ver um sertanejo sobre longanimidade. Eu vou achar. Mas a gente está acostumado, como diz a música, né? Que as características de alegria vêm de coisas externas, físicas. Gastar a bota no salão, eu conseguir o amor que eu desejo, eu ir para uma festa e me alegrar nessa festa do baião. Todas essas coisas têm a ver com alegrias que vêm de coisas que acontecem externamente e que a gente expressa essa alegria também de maneira externa, com empolgação. Eu vou pular, eu vou cantar, eu vou sorrir, então eu vou me alegrar. A minha alegria vem de coisas externas e a minha alegria é expressada também por coisas externas. Se vem de coisas externas, eu demonstro minha alegria com o meu corpo, com o meu físico. Tudo tem a ver com aquilo que é externo. Só que talvez a gente precise entender que a alegria na Bíblia quebra-se um paradigma muito grande, porque ela não tem a ver com coisas externas. E fica comigo, porque como nós precisamos caminhar num tema, eu vou acabar citando alguns textos para vocês, e vocês vão ter que caminhar um pouquinho comigo nesse sentido. Mas, por exemplo, Romanos 14:17, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, Jesus veio até nós para pregar uma mensagem, para pregar a mensagem do reino. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir algumas ainda, até a gente se acostumar com isso. Jesus, ele não veio pregar a mensagem da salvação. Jesus, ele não veio pregar sobre quem ele de fato é. Poucas vezes Jesus se apresenta como eu sou o Messias. Mas Jesus vem pregar sobre a mensagem do reino. As pregações de Jesus envolvem, veja aqui, ó essa frase como ela é gravada na sua cabeça. O reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de, vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino de Deus. Jesus veio para pregar a mensagem do reino. A alegria faz parte do que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ser convidado para participar e para viver no reino, que Ele é o Rei, porque é isso que significa a salvação. Salvação é, o Rei convida a gente para participar do reino dEle. Então quando decidimos por Jesus, decidimos, quero pertencer a este reino. No reino onde Jesus é o Rei, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pertencer a Cristo Jesus é pertencer a uma vida de alegria. Mas Tiago, eu tenho certeza absoluta que eu pertenço a esse reino, mas nem sempre minha vida é de alegria. É porque talvez a gente precise entender então o que significa a alegria neste reino. Eu gosto muito de um livrinho de Jonathan Edwards, que se chama Plena Satisfação em Deus. E nesse livro, Jonathan Edwards diz o seguinte:
ele diz que glorificar a Deus, tá bom? Glorificar a Deus é ter plena satisfação, prazer, alegria. Glorificar a Deus é ter plena satisfação, prazer, alegria em quem Deus é e naquilo que Deus faz. Estão comigo? Glorificar a Deus é ter plena satisfação em quem Deus é e naquilo que Ele faz. Aí Jonathan Edwards diz assim: a Bíblia diz para nós o seguinte: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Se a Bíblia me ensina que eu sou criado para a glória de Deus, e qualquer coisa que eu fizer, eu preciso fazer para glorificar a Deus, e glorificar a Deus é ter plena satisfação, prazer, alegria em quem Deus é e naquilo que Deus faz, logo, fomos criados para ter prazer e sermos alegres. O nosso propósito é a glória de Deus, é vivermos para glorificar a Deus, e glorificar a Deus é algo que nos dá prazer e alegria. Fomos criados para viver uma vida de prazer e alegria no reino de Deus aqui hoje. Mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, no meio de tudo isso, eu não posso glorificar a Deus? Num luto, eu posso ou não posso glorificar a Deus? Numa perda, eu posso ou não posso glorificar a Deus? Numa discussão, num momento de pobreza, numa saudade, num contexto de riqueza, em qualquer ambiente, eu posso glorificar a Deus com a minha vida. Eu sempre vou ter a escolha: com esta atitude eu estou glorificando a Deus, ou com essa atitude eu estou glorificando a mim mesmo, ou então fazendo algo que desagrada a Deus. Eu sempre posso escolher por glorificar a Deus. Escolhendo glorificar a Deus, eu tenho prazer em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Por isso mesmo, em meio a qualquer circunstância, eu posso ter alegria e prazer. Então vamos lá, vamos pensar algumas coisas então que tem a ver, já que nós pertencemos a um reino, aonde fomos feitos para viver neste reino com alegria. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre alegria é que o pecado, ele estragou a possibilidade de vivermos a alegria que o Espírito Santo nos dá. O pecado acabou com isso. Nós fomos vividos para viver de uma maneira, mas o pecado vem e estraga essa maneira pela qual nós fomos feitos para viver. Então Davi mostra para a gente, lá no Salmo 51:12, né? Que é o salmo de lamento de Davi, é o salmo de confissão de Davi. Depois que Davi adultera, vai lá, se relaciona com Batseba, Natã vem, o profeta briga com Davi, Davi se arrepende, mauzão, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51:12 ele vai dizer o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação. Deus, me devolve a alegria da sua salvação. O pecado me roubou a alegria. Talvez se a gente tivesse no coração, na mente de Davi, né, a gente podia imaginar Davi orando. Imaginar, tá bom, gente? Davi orando assim: Deus, não vou negar, não foi ruim me relacionar com Batseba, não vou negar, mas o que o pecado causou em mim não tem preço, é muito doloroso. Por isso, Deus, por favor, restitui-me a alegria da tua salvação. Vale muito mais a pena viver com a alegria de viver em santidade do que com a alegria que o pecado me deu. Restitui, Deus, a alegria da minha salvação. E aqui nós temos dois tipos de pessoas aqui hoje à noite: aquelas que já vivem a alegria da salvação
E talvez daqueles que precisam de restituição desta alegria da salvação. Ou porque nunca tiveram um conhecimento, nunca de fato entregaram a vida para Jesus, nunca tomaram uma decisão de é isso que eu quero para a minha vida, eu pertenço a Jesus, eu me dou por Ele, a minha vida eu entrego para Ele. Ou talvez por você mesmo tendo crido em Jesus, vivido com Ele tanto tempo, talvez hoje você esteja distante, emporcalhado no pecado. E está difícil de lidar com o fato de que a vida com Jesus é uma vida de alegria. E você está se perguntando aí, Tiago, conta essa para outro, vai. Não vem com esse papo não, alegria não tem não. Não é lá que diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome? É isso aí, é o que eu estou vivendo, é só nhacada, só tristeza. Talvez você esteja vivendo isso por conta da condição de pecado que você esteja. E a vida de fato não é alegre quando a gente está dentro do pecado. Ela pode até ser prazerosa em alguns momentos, mas não é uma vida alegre. Restitui-me a alegria da sua salvação. Precisamos entender que, muitas vezes, quando olhamos para a alegria, olhamos para o que é sermos alegres e comparamos com a nossa vida hoje e pensamos, Tiago, mas tá bom, já estou me planejando aqui, até o final do culto vou ficar de joelho, pedir perdão pelos meus pecados e vou arrumar essa questão da alegria, me livrar da lama que eu estou vivendo. Mas assim, ainda assim está sendo bem difícil lidar com algumas coisas. Não é de boa para mim ouvir você dizer que por eu ser de Jesus, por eu pertencer ao reino de Jesus, é uma vida de alegria que eu tenho para viver. Tiago 1, de 2 a 4, vai dizer o seguinte: tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque a prova da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. O texto bíblico diz: sejam alegres, porque vocês se dão mal. É isso mesmo. A Bíblia diz: fiquem felizes quando vocês se lascam. Pô, Tiago, eu nunca vi isso na vida. Como assim fica feliz quando eu me dou mal? Porque no reino de Deus, veja, a Bíblia não está dizendo para você se dar mal em qualquer lugar. A Bíblia está dizendo que você se dá mal por pertencer ao reino de Jesus. No reino de Jesus, quando nós nos damos mal, significa que tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Porque a prova da sua aprovação. Então, quando você é provado, perdeu alguém, se deu mal, brigou, está desempregado, está com dívida, está sem ministério, terminou o namoro, veio a prova, você tem duas opções: ser aprovado ou ser reprovado. Se na sua prova você é aprovado, isso produz em você perseverança, e essa perseverança tem uma ação completa, a fim de que você seja perfeito e íntegro. Sabe o que significa perfeito nesse texto? Perfeito. Sabe por que você tem que ser feliz quando você se dá mal? Porque quando você é aprovado, você se transforma em alguém melhor do que quem você era antes. Você fica com perseverança, você fica com habilidades, você vive com um caráter aprovado. As coisas são melhores do que quem eram antes quando você às vezes passa por provações. Esse texto está muito na minha cabeça porque eu preguei ele no acampamento e aqui na igreja. Eu preguei primeiro aqui na igreja para testar, depois eu preguei no acampamento, na temporada. Quando Jesus diz: não peço que tire eles do mundo. Jesus fez uma oração: Jesus, os meus discípulos, eu estou indo embora, os meus discípulos vão ficar aqui. Eu não peço, Deus, que tirem eles do mundo.
eu só peço que livrem eles do mal. Eu não estou dizendo que eles não vão cair, não vai machucar, não vai ralar a perna, não vai ter que passar um mentilaje. Não estou dizendo isso. Então não tira eles do mundo, só livra eles do mal. Não roube deles o privilégio de serem provados. Não roubem deles o privilégio de serem esculpidos por meio às vezes da dor. Porque eu quero que eles sejam cada vez mais parecidos comigo. E para ser parecido comigo, às vezes precisa doer. Então não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Por isso tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Afinal, a gente tem um exemplo de Jó. Lá no final de tudo, depois de perder os filhos, os bens, a comida, a casa, perdeu tudo. Só sobrou a esposa. Que era melhor ficar. O castigo era ficar com a esposa, não ficar sem a esposa. Estou brincando. Que minha mulher não me ouça. Jó perdeu tudo. Depois que ele perdeu tudo, ele vira para Deus e diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó tinha tudo, como é que ele conhecia a Deus? Só de ouvir falar. Quando ele perde tudo, quando ele é provado, e mesmo os amigos dele falando um monte de nhaca na cabeça dele, depois de tudo isso, ele é aprovado. Agora meus olhos te veem. Jó continuou tendo saudade, Jó continuou tendo dores, Jó continuou tendo memórias do sofrimento que ele teve. Os filhos novos que Deus deu para ele não supriram os antigos. O gado novo que Deus deu para Jó não supriu os animais antigos. As terras e as posses novas que Deus deu para Jó não supriram as posses dos servos antigos de Jó. Mas agora Jó conhecia a Deus de verdade e não só de ouvir falar. A alegria na Bíblia é diferente. Por isso, se a Bíblia pede para eu me alegrar, inclusive nas minhas provações, inclusive nos momentos maus, é que a gente pode olhar com tranquilidade quando a Bíblia vem e diz para nós lá em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Veja, a Bíblia não diz: Sara, se você quiser, assim, só se você quiser, tá? Não estou te obrigando. Comigo no seu coração, seja um pouquinho feliz. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Ser alegre em Cristo Jesus é uma ordem. A alegria de sermos salvos e de pertencermos a Deus é uma ordem. Não é opcional. É algo que precisamos viver. E se não estamos vivendo, temos que descobrir o que é que está de errado. Porque existe um incentivo claro: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Mas mesmo quando tudo dá errado, sim, eu acabei de te explicar. A Bíblia diz para a gente em Tiago: sim, mesmo quando tudo dá errado, alegrem-se sempre no Senhor. Sabe aonde que Paulo escreve alegrem-se sempre no Senhor? Novamente digo, alegrem-se. Paulo escreve isso preso. Por isso que eu não gosto de falar que Filipenses é a carta da alegria. Porque eu duvido que Paulo estava na prisão assim: o que eu mais queria era estar preso. Não estava. Mas mesmo preso, Paulo via vários motivos para agradecer a Deus e se alegrar no fato de ele estar preso. Então, exemplo: Paulo, ele era um prisioneiro especial, porque ele era um cidadão romano. Então, na prisão que Paulo estava, os guardas que cuidavam de Paulo eram da guarda pretoriana. Se você já assistiu Gladiador, ou você assistiu já algum filme de Roma, eu ia falar para você assistir o seriado de Roma, mas é meio 18+, então melhor só se você for bem maduro. Sabe quando você assiste alguma coisa de Roma e tem a galerinha
do uniforme vermelho e a galerinha do uniforme roxo. A galerinha do uniforme roxo, com aquela plominha assim, bonitinha pra cima assim, a galerinha do uniforme roxo é a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana tinha algumas responsabilidades muito específicas. Cuidar de prisioneiros importantes. Era a guarda que viajava junto com o imperador. E essa guarda, ela era pequena no império. Então, se o Império Romano conquistava... Eu gosto de dar aula de história, principalmente quando o Vili não está aqui. Eu posso falar um monte de coisa e ele não ficar me corrigindo. Mas quando o Império Romano, por exemplo, conquistava algo na África, eles não pegavam um monte de romano e trazia lá para a África para governar a África. Aquele exército que estava lá mesmo, pegavam africanos, e esses africanos treinados se tornavam cidadãos romanos e viravam parte do império, viravam do exército de Roma. Por isso que o exército de Roma era gigante. Não é porque eles faziam muito filho, é porque eles conquistavam e incorporavam outros guerreiros. A guarda pretoriana não. Ela não crescia de número dessa maneira. Ela era muito bem treinada, ela era muito bem guardada, estipulada. Então o que acontecia? Às vezes, um soldado romano, que virou soldado romano na África, o único lugar que ele vai guerrear na vida dele é lá na África. E vai viver na África a vida inteira. Agora, a guarda pretoriana, não. O imperador vai sair de Roma e vai até a África. Lá vai a guarda pretoriana. O imperador vai sair de Roma e vai até a Germânia, né? Vai até a Alemanha. Então, a guarda pretoriana vai junto. E um preso precisa ser transferido, a guarda pretoriana. Então, qual é a guarda que viajava no Império Romano? A guarda pretoriana. Quem é que guardava Paulo na cadeia? A guarda pretoriana. Então, Paulo preso, ele estava fazendo mais viagem missionária do que quando ele estava solto, porque ele pregava o evangelho para a guarda pretoriana convertida, viajava pelo império, e o evangelho estava sendo espalhado pelo império por causa da pregação de Paulo. Ele diz isso no capítulo 1, porque a minha prisão tem contribuído em muito para o progresso e o crescimento do evangelho. Paulo não estava feliz de estar preso, mas ele estava alegre, porque circunstâncias que envolviam a prisão dele contribuíam para o bem da pregação do evangelho. Por isso é que a gente pode dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrar-se é uma ordem na Bíblia. Então, a gente pode concluir da seguinte maneira: Jesus, em João capítulo 15, quando ele está explicando sobre a videira, né, aquele que permanece na videira é aquele que dá fruto, é um dos textos que está no meu braço. Quem permanece na videira dá fruto e tudo mais. No finalzinho, depois que ele termina de falar da videira, que é para permanecer na videira, o ramo tem que ficar plugado na videira, ele é a videira, Jesus é a videira. Ele diz no final o seguinte: tenho dito essas coisas para que a minha alegria, de Jesus, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Agora não é só a alegria do Senhor que é a nossa força, mas Jesus diz: eu estou dizendo essas coisas, vivam dessa maneira que eu estou dizendo para vocês. No meu reino tem um jeito top de viver. Sabe por quê? Porque se vocês viverem desse jeito, se vocês permanecerem plugados em mim, se vocês permanecerem fixos, permanentes na videira, sabe o que vai acontecer? A minha alegria vai ser transbordada em vocês. Peraí, a alegria de Jesus transbordada em mim? Jesus vai embora e ele manda o Consolador, que é o Espírito Santo. E todo aquele que se entrega a Jesus ganha o que de presente? O Espírito Santo para morar no coração. E o fruto do Espírito é amor. Então a alegria de Jesus em nós. Beleza? E olha que interessante. E a alegria de vocês. Veja, ele não está mais falando de uma alegria divina. Ele não está mais falando de uma alegria celestial. Não está falando mais de uma alegria que o Espírito dá. Ele está falando, e a alegria de vocês, essa alegria aí, ó, de pular, cantar, dançar, ser feliz. E aí sim,
a alegria de vocês será completa. A alegria de Jesus em nós, porque permanecemos nele, é o que vai fazer com que vivamos numa vida de fato, alegria. Eu queria que a gente pensasse em algumas coisinhas através desses textos que a gente acabou de ler. Primeiro, vivermos uma vida alegre não é uma opção. Para quem pertence a Jesus, viver uma vida de alegria, ela é uma responsabilidade. É nossa responsabilidade cultivarmos a alegria por pertencermos a Jesus. Não são as circunstâncias que determinam se somos alegres ou não, mas é o Espírito que habita dentro de nós que determina se somos alegres ou não. Tiago, isso que você está falando tem muito a ver com depressão. Tem muito a ver com depressão mesmo. E te digo, se você vive circunstâncias de depressão, ansiedade, e não existe nada físico, químico, biológico dentro de você que faça com que você viva essas coisas, a tua solução está em ir atrás da alegria que o Espírito Santo te dá. Não está atrás de um remédio, não está atrás de uma consulta, está atrás da alegria que o Espírito Santo te dá. Porque senão está faltando nada no seu organismo que te impeça de viver plenamente as suas circunstâncias de alegria. Tiago, como assim? Não vou dar aula de medicina, até porque é melhor deixar o João explicar para nós depois. Mas às vezes os nossos hormônios estão desregulados, né? Às vezes está faltando alguma substância, está faltando alguma vitamina, e são coisas que influenciam, tá? Não determinam, viu, meninas? Os hormônios, uma vez por mês, eles influenciam vocês, eles não determinam nada sobre vocês, eles influenciam, mas o que determina é o que o Espírito Santo tem para vocês. Por isso, se não tem nada físico em você que esteja te atrapalhando a viver uma vida de alegria, a solução está em Jesus. Está no poder que o Espírito Santo te dá de viver alegre. É você poder ouvir, mesmo em momentos duros como talvez você esteja passando agora, é você ouvir um mané aqui na frente dizendo que é uma ordem você ser alegre e não se sentir ofendido por isso. Porque obedecer uma ordem de estar alegre é saber que não depende de você estar assim, depende do Espírito Santo que habita dentro de você estar assim. Por isso, alegrem-se sempre no Senhor, não importa as circunstâncias. Segundo, talvez você precisa hoje arrumar algumas coisas com Deus. A ausência de alegria na sua vida envolve pecado. Veja, eu não comecei com isso, tá bom? Comecei falando de circunstâncias que nos atrapalham, mas talvez as dificuldades que você tem vivido em relação à alegria na sua vida envolve o pecado. Envolve o teu secreto, envolve a masturbação, envolve a pornografia que você está vivendo, envolve as coisas que você está escondendo. Não vou perguntar se você já, porque eu tenho certeza que você já, tá bom? Vou só dizer, lembra quando? Lembra quando você tinha algumas coisas que você estava escondendo? Era fácil viver assim, gente? Sabe? Você está escondendo alguma coisa sempre? Sabe aquele medo, quando a gente é criança, do pai e a mãe chegar em casa e descobrir? Lembra quando a gente era criança? Lembra quando você falava alguma coisa, ou você fala ainda alguma coisa para alguém que você não devia? E daí a pessoa vai embora e você fala assim: cara, se ela contar
para aquela pessoa que eu falei, eu estou lascado. E você vive com medo? Veja, às vezes o nosso pecado, as coisas que a gente faz, roubam a nossa alegria. E talvez hoje você precise acertar algumas coisas. Pedir perdão para Deus, pedir perdão para algumas pessoas. Para você reestabelecer a sua vida de possibilidade de estar alegre. Não depende das circunstâncias. Pedir perdão para arrumar algumas coisas e você poder voltar a viver essa vida de alegria. E por último, o que eu queria que a gente pensasse hoje como incentivo para nós, principalmente como nossa juventude, tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, como pastor da nossa igreja, como pastor da nossa juventude, eu não acho, juventude modifique, pessoas que de fato são alegres por pertencerem a Jesus. Não acho a gente alegre. Eu acho que é comum para nós, é natural para nós pertencermos a Jesus. Parece que falta o brilho, falta aquele chumps, sabe, aquela coisa assim de tipo, eu amo isso aqui muito. As coisas na nossa igreja funcionam bem, mas funciona bem. Às vezes tem, às vezes não tem, tá indo bem. Não. É uma brincadeira, né? Eu estava conversando com a Manu antes de começar o culto. Ela olhou ali para cima e falou assim: pastor, por que só tem 2 luzes ali? Aí eu te pergunto, quantos de vocês já viram aqueles fios pendurados lá em cima e perguntaram o que dava para ser feito para não ficar daquele jeito mais? Entendeu? É isso, é alegria, gente. Pelo amor de Deus. É curtir, viver isso aqui. É querer mais, é fazer diferença. Cara, isso aqui é tão massa, que eu preciso viver com toda a maior intensidade que eu puder ver na minha vida, porque isso é demais, velho. É demais. Eu estava agora à tarde no aniversário dos meus filhos, né? Tinha algumas pessoas da igreja lá, meus familiares estavam lá, que vieram de São Paulo e tudo mais, então estávamos lá, na festinha deles ali. E daí, começou a dar umas 5, 6 horas, e algumas pessoas, né, meus familiares principalmente, começaram a fazer a seguinte pergunta: ô Ti, você vai pregar hoje à noite? Aí eu vou? Aí eles olhavam para mim, parecia que eu estava indo para um velório, decepcionados, tipo, você é burro? Por que você vai pregar hoje à noite? Porque eu gosto, por isso que eu vou pregar hoje à noite, porque eu quero fazer isso. Se eu fosse legar minha mulher burrada, brava pra caramba, meus filhos tudo torto lá em casa, eu não ia vir, porque de fato, era o aniversário das crianças, é um dia importante, um dia tenso, um dia cansativo, mas não era o caso. Andriele me incentivou a vir, então eu não vou arranjar a melhor oportunidade que eu tiver de não precisar vir e não vir. Não, eu gosto, eu venho porque eu quero. E a gente, como que a gente tem vivido, demonstrado a alegria cristã, a alegria de pertencer a Jesus? Cara, semana que vem tem pequeno grupo, velho. Todo mundo junto, nós tudo na casa um do outro. Fazendo bagunça, jogando videogame, comendo alguma coisa, dando risada, indo fantasiado igual uns retardados. Entendeu? Cadê a alegria de a gente fazer isso? Olha quantos visitantes tem aqui hoje. Esse é mais ou menos a quantidade de gente que vem na juventude. Mas não tem metade da juventude aqui. É todo mundo visitante hoje aqui. O que você vai fazer hoje à noite? A hora que acabar o culto? Você vai desesperado saber quem é, perguntar o nome de todo mundo, já levar no pequeno grupo na semana que vem. É isso que você vai fazer. Por que é massa? Porque você quer que todo mundo vive isso, porque você quer que todo mundo faça parte disso.
é que é a sua alegria? Você é alegre por pertencer a Jesus? Ou você fala assim, não acredito, velho, sábado à noite, mano, eu podia estar fazendo qualquer coisa, mas eu tenho que ir na igreja, que saco. Não. E posso te dizer uma coisa? Eu não estou falando tudo isso aqui para você porque eu estou tentando te convencer que isso é bom. Estou tentando te convencer, por favor, faça isso porque é massa. Não, sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Se você de fato pertence a Jesus, é evidente em você que você é uma pessoa alegre por pertencê-lo. Feche seus olhos, vamos orar. Eu vou te dar alguns minutinhos para você fazer a sua oração aí, tá bom? Converse com Deus. Certamente algumas coisas foram faladas aí ao seu coração, e eu vou te dar alguns minutinhos para você fazer a sua oração, se comprometendo com Deus naquilo que você acha que tem que se comprometer, em relação à alegria, não sei, mas você pode fazer a sua oração aí, e daqui a pouquinho eu oro para a gente terminar, tá bom? Senhor Deus, é muito bom te pertencer. E eu te peço, Pai, por favor, que o Senhor nos ajude, através do seu Santo Espírito que habita dentro da gente, a vivermos uma vida intensa, constante de alegria. Que seja sempre muito gostoso podermos viver para o Senhor, fazermos as coisas pelo Senhor, nos relacionarmos em irmãos, que a tua alegria, Jesus, ela esteja completa em nós, para que a nossa alegria seja de fato uma alegria verdadeira. Deus, a alegria que a Bíblia nos fala, que o Teu Espírito Santo nos dá, não é algo meramente externo, não é um pulo, não é uma risada. A alegria é algo de dentro, é algo que nós podemos viver mesmo em dores, mesmo em provações, mesmo em dificuldades. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos isso, mas ao mesmo tempo, que a gente consiga também viver a alegria externa, a alegria do sorriso, a alegria que nos deixa bonitos. Então, Deus, que em nome de Jesus, a gente fique marcado todos os dias, não só como juventude e igreja, mas como indivíduos, que as pessoas olhem para a gente e veem em nós a alegria que somente o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, amém. Eu esqueci de falar uma coisa, era a conclusão da mensagem, vou falar agora, depois da oração. Mas viver feliz é viver mais bonito, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, porque Provérbios vai dizer para a gente, Provérbios 24, Provérbios 15, 13, vai dizer que o coração alegre
aformoseia o rosto, mas o espírito abatido corrói até os ossos. Então talvez você é feio só porque você está com seu espírito abatido. Se você estivesse com seu coração alegre, talvez você ia ser um pouquinho mais bonitinho. Portanto, antes de investir em alguém, tenha certeza de que seu coração está alegre, para você não tomar um fora, não pela falta de maquiagem, mas pela falta de Jesus no coração. Tá bom?